E aqui entra um fato interessante que virou até meme. Que o Trump sobreviveu a mais tentativas de assassinato do que a Kamala Harris deu entrevista na campanha. O fato do Trump estar na frente da Kamala, apesar do esforço hercúleo da mídia para proteger ela, lembrando que em 2020 o Biden ficou jogado em um porão com a desculpa da pandemia e também sumiu das entrevistas, é impressionante. É impressionante, e eu diria que o esforço da imprensa, da grande mídia americana, vai além do impressionante, e eu diria que é criminoso. E muita gente pediu que eu comentasse o debate, né? Porque, Paulo, quando o Trump encontrou com a Kamala na semana passada, frente a frente do debate, ele foi mal. E, de fato, o Trump não foi bem. Não foi a melhor performance do Trump, nem de longe. Mas ele não estava enfrentando o debatedor. Ele estava enfrentando os organizadores do evento e os mediadores. Porque a Kamala Harris recebeu as perguntas que seriam feitas a ela com antecedência. É isso mesmo que você ouviu. A Kamala Harris recebeu as perguntas do último debate com o Trump antes do debate. E até mesmo combinou os assuntos que poderiam ou não ser ditos com os mediadores. Essa coisa, né, de gente que quer combinar os assuntos de entrevista, só na esquerda mesmo. E eu tô falando isso, mas não tô falando isso na minha cabeça. Eu tô falando que essa foi uma denúncia feita pelo jornalista independente americano Kyle Becker. E não é uma denúncia de uma afirmação leviana, mas é uma denúncia baseada numa declaração de um funcionário da ABC, da empresa que organizou o debate, e o cara estava sob pena de perjúrio, né? É um documento, um affidavit, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é um documento que você assina dizendo, se eu mentir aqui, eu tô sob pena de perjúrio, é um juramento, juramentada, digamos assim. E ele diz que a Kamala Harris ditou os termos e as perguntas do debate. Só para ler o documento aqui para vocês. Eu, o nome censurado do jornalista, estando devidamente juramentado, faço as seguintes declarações sob pena de perjúrio. Meu nome é, nome censurado, resido em endereço censurado, blá. Eu trabalho na ABC News há mais de 10 anos em várias posições técnicas e administrativas. Desde a aquisição da ABC News em 1996, para quem não sabe, a ABC News foi adquirida pela Disney, que é outro antro, né? Eu tenho observado uma transformação significativa na natureza da reportagem de notícias da organização. Essas mudanças sugerem uma mudança de reportagem sem viés para um modelo influenciado por fatores externos. Que fique registrado, eu não apoio Donald Trump enquanto candidato a presidente dos Estados Unidos da América. A intenção dessa declaração é de endereçar preocupações acerca da preocupação de viés na reportagem de notícias no âmbito do debate que será organizado pelo meu empregador no dia 10 de setembro de 2024. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. O cara é empregado há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E ele botou o dele na reta, de forma juramentada. Diz o texto, a campanha da Harris impôs restrições ao escopo das perguntas, incluindo não falar sobre Alexandre de Moraes. Esse foi outro candidato. Nenhuma pergunta, agora voltamos ao texto original, nenhuma pergunta sobre a saúde do presidente Joe Biden poderia ser feita. Nenhuma pergunta relacionada ao seu mandato da Kamala Harris como procuradora-geral de São Francisco podia ser feito.
Nenhuma pergunta sobre o seu cunhado, Tony West, que enfrenta acusações de desviar bilhões de dólares do dinheiro do pagador de impostos e sobre quem estará envolvido em sua administração caso ela seja eleita. Fala sobre o clima interno da organização. Eu observei um viés pronunciado contra Donald Trump dentro da ABC News. Empregados que expressam visões favoráveis a eles e experimentam significativas preocupações sobre potenciais retribuições. Retaliações seria a melhor tradução. Essa declaração é executada para documentar e providenciar transparência sobre a justiça e imparcialidade no âmbito do debate e preocupações mais amplas sobre a integridade jornalística na ABC News. Na última página, você tem informações sobre a data da assinatura, declaração e sobre o envio da carta. Porém, ao final, é dito ainda que a campanha da Kamala Harris insistiu no fact-checking ao vivo das afirmações de Donald Trump, que ficou todo mundo de cu caído. Pelo menos 5 episódios, a ABC fez fact-check errado durante o Trump, sobre o Trump, durante o debate. E não corrigiu a Kamala Harris em nenhuma afirmação sequer. Mesmo quando ela disse mentiras do tipo que o Trump teria chamado supremacista branco de pessoas boas, algo que já foi desmentido inúmeras vezes. Eu repito, esse informante desse documento é um funcionário da ABC News que assinou uma declaração em Nova York e enviou uma cópia para o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, dizendo que ainda possui gravações que comprovam ainda mais que a ABC News, em conluio com a Kamala Harris, manipulou o debate. Isso te lembra alguma coisa? O Trump, na verdade, não estava debatendo com a Kamala Harris, mas sim sendo linchado por ela com o apoio das pessoas que deveriam moderar o debate. Ora, é absolutamente idêntico ao que o Globo fez com o Bolsonaro. Durante os debates, as sabatinas, William Bonner, nas eleições de 2020. No caso da Globo e do Bolsonaro, a gente não tem prova de que as perguntas foram vazadas, embora tenha suspeitas, ou combinadas com antecedência. Mas no caso da Kamala Harris, a gente tem prova de que um funcionário da empresa que jurou sob pena de perjúrio, que pode dar até 5 anos de prisão aqui nos Estados Unidos, que o debate foi manipulado. Essas são as pessoas que querem salvar a democracia, cara. E quando não dá certo isso, os caras pegam uma AK-47 e vão atirar no Trump. Essas são as pessoas que querem salvar a democracia. É a mesma ideologia do Alexandre. É a mesma ideologia de boa parte dos jornalistas do Brasil. Por que o William Bonner fez o que fez? Olha, porque ele precisava salvar a democracia. Jogou fora todo o histórico de anos e anos de jornalismo do Jornal Nacional, que era meio que o padrão ouro do jornalismo. A ABC News foi uma das grandes redes. Os Estados Unidos tinha 3 grandes redes de televisão. A CBS, a ABC e a NBC. As 3 grandes. Uma corporação como a Disney. São os salvadores da democracia. Pois bem, vamos falar de coisas boas. Vamos falar de TechPix. Eu fico realmente puto com esse assunto, porque não saiu praticamente nada na imprensa brasileira. Ou seja, a gente descobre que uma das maiores redes de televisão do mundo fraudou um debate eleitoral. Ora, o debate é o lugar onde a democracia conversa, né? Democracia não era isso? Debate das ideias para que o povo tome as suas melhores decisões? Mas não, para salvar a democracia, eles precisam matar a democracia, eles precisam fraudar o debate público. E o que saiu na imprensa brasileira sobre esse assunto? Rosca. 0. Só saiu coisa no site do Paulo Figueiredo Show.